Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Horizon. Então, quem acompanhou a live de segunda-feira lá no Fundamentei, a gente deu uma olhadinha em alguns IPOs desde 2020, né? Os que teriam subido mais, caído mais. A Horizon, por não por acaso, foi uma das que teve o resultado mais positivo. Não que foi nada espetacular, nossa, até que foi bastante, 70%, né, em 4 anos, até que não é de se jogar fora. Mas o que me chamou a atenção não foi, obviamente, a cotação que tá subindo dela, né? Mas foram os resultados, cara. Né? O último ano parecia uma linha positiva aqui, um trailing 12 months. Só vamos ver trimestral, porque dá uma visão um pouco melhor, né? Então, um quarto tri mais forte, ela vinha de prejuízo contábil, parece que virou. O EBITDA, dá para ver que ele saltou bem. Eu olhei lá na segunda e falei, olha, isso aqui merece a gente dar uma olhada com calma. Pois bem, hoje é a olhada com calma, então vamos mostrar um negócio da Horizon, que eu tinha feito um vídeo bem lá na época do IPO, né? Com certeza não está aqui porque ele é bem antigo, já tem alguns anos, mas é só procurar no meu canal, foi numa live, acho que eu analisei ela, tá? Fiz um ou dois vídeos dela, o primeiro no IPO, a gente olhando e conhecendo o negócio, que eu lembro que eu falei bastante, nossa, esse negócio é bem interessante, eu torcia muito como pessoa, como cidadão, para que ele fosse legal, rentável, né? Porque é interessante, né, para a gente como comunidade, você ter essa operação aí de gestão de resíduos sendo rentável e tal, atraindo não só a Horizon, mas outras empresas para trabalhar nessa área, né? Seria muito bom. Naquela época, eu lembro que a Horizon não tinha nada demais nos números, aliás, né? Mas para menos que para mais, os números eram fracos e tal, né? Eu não tinha rentabilidade e já estava com uma dívidazinha, né, ali, não dava muita margem para manobras, não entregava resultado, né? Não lembro se ela fez IPO 20, 21. Vamos ver aqui. Começo de 21, né? Foi o início do capital aberto dela. Então, um ano que ela fechou com prejuízo ainda maior no ano seguinte. Os primeiros trimestres de 2023 foi no prejuízo. Então, infelizmente, eu lembro que eu fiz um segundo vídeo dela, falando, lembra da Horizon que a gente viu que parecia legal e tal? Não andou, né? O negócio não prosperou e tal. A receita sim aumentou nesse período aqui, né? Mas rentabilidade, esquece isso aqui, que você veio só do último trimestre, tá? Mas a rentabilidade não tinha crescido muito, nada aqui, a dívida disparou, né? Não tinha vingado. Pois bem, agora, nesse último resultado, principalmente nesse último do primeiro tri agora aqui de. Deixa eu botar lá no final, no primeiro tri de 2024, e já dando alguns sinais no ano passado, a gente já começa a ver uns números interessantes até. Tá? Esquece esse quarto tri aqui, que ele teve bastante no recorrente. A gente já vai ver ao longo ali da análise do primeiro tri de 24 o que aconteceu e tudo mais. Mas foi uma virada de chave que já começou aqui, ó. Na metade do ano passado, ele já quase zerou aqui o prejuízo contábil, o EBITDA deu um saltinho, aqui também já teve um EBITDA sólido, né, ficando ainda no 0 a 0 de lucro. Aqui teve não recorrente, mas provavelmente já teria tido um lucrinho, com um EBITDA já bem maior, né? Esse EBITDA também está com não recorrente, tá? Mas ele teria crescido. E finalmente, esse último TRI, aparentemente, já é um resultado normal da empresa, sem, né, ajustes e tal, onde minimamente a gente pode ver ali um lucrinho, uma geração de caixa. Então, a gente analisando esse primeiro TRI, né? Já expliquei que tem que ter cuidado com isso, mas enfim, é a referência que a gente tem. Uns 400 milhões de EBIT, uns 100 milhões de lucro, né? Começa a ficar interessante. A empresa não tem um valor de mercado tão alto, 3 bi, mas é meio alto para quem mal lucra, né? Você ter ali só 100 milhões de lucro, aqueles 3 bi lá é um pouco indigesto. Inclusive porque ela tem uma dívida aí razoável, né? Bem representativa. Então, 400 milhões de EBITDA com uns 800 aqui de dívida, 3, 4 bi de EV, não parece ser valor o grande apelo do Horizonte. Mas a evolução dos números é legal da empresa, assim. Eu fiquei positivamente surpreso, impactado em dar uma olhadinha um pouco mais detalhes. Beleza? Então,
vamos lá para a empresa. Para quem não viu os vídeos anteriores, né, para descobrir o que ela faz e tal, ela trabalha com gestão de resíduos, mas no que especificamente? Basicamente lixo, né? Tanto que eu fiz vários trocadilhos, a empresa do lixo e tal. Não sei, esse é eu gravo o vídeo depois que eu coloco o título e tal. Não sei se vai ter trocadilho nesse vídeo aí, vocês vão ver, vocês já estão vendo, né? Mas o que ela faz? Ela administra os chamados ecoparques. Tá? Então, olha isso aqui, ó, né? O que seria um ecoparque? Seria como uma destinação correta para o lixo. Então, você tem um lixão, que tipo, é aquele lugar que só joga lixo lá, as prefeituras e os responsáveis pela coleta do lixo só despeja ali e dane-se que tem proliferação de doença e tal, tem aquelas pessoas que vivem, né, de explorar ali, né, que é bem triste e tal. E aí você tem a destinação específica, que aí é um espaço adequado, que foi feito o tratamento ali do solo para não contaminar o lençol freático, onde, né, você vai ter ali uma mínima recuperação de alguma coisa, né, e enfim vai dar um tratamento adequado, uma destinação adequada para esse lixo. Então, a primeira fase do negócio dela é esse. Tem lá o ecopark, o pessoal joga, deixa eu ver se tem umas imagens aqui, ó. Essa é uma usininha. Mas o ecopark é um troço tipo assim, né? Eles vão fazendo tipo uns taludes lá, fazem esse tratamento do solo, sei lá mais o que, e dá uma destinação adequada. Essa primeira fase do business, como é que funciona? Eles recebem para o pessoal jogar lixo lá. Então, na prefeitura, da cidade e tal, ela tem que descartar aquele lixo em algum lugar. Então, ela vai pagar para o ecopark, né? No caso aqui para a Horizon, por tonelada de lixo ali. É o que eles chamam de gate fee, né? Então vai entrando os caminhões ali de lixo, você vai contabilizando. E no final falou, ó, você tem que me pagar tanto por ter jogado lixo. E aí esse fee a empresa usa para cobrir os gastos da operação. Então esse é um negócio base. Olhando lá atrás, naqueles vídeos lá de trás, quando o que ela tinha era mais esse negócio base, não parecia ser nada de espetacular, né? Parecia que era algo de boa. Eu vi nesses últimos documentos da empresa que eles estavam destacando que a margem estava boa e tal. Beleza, mas parece que ali não ia sair nenhum grande negócio só de operar esses aterros sanitários. Onde que está o grande negócio? Está aqui para baixo. Tá? Aqui no caso, uma usina ali de transformação, no caso de gás e tal, e energia. Então, onde que a Horizon tem potencial para gerar valor? É pegar essa base de lixo que está lá no aterro e tal, né? Lixo, estou falando, claro, de uma maneira geral. Né? E agregar valor naquele lixo. Como que ela pode fazer? De várias formas. Né? Fazendo uma reciclagem antes, né? No caso, mas fazendo uma reciclagem e aí tendo benefício econômico. Produzindo gás, então o metano é produzido da decomposição desse lixo naturalmente. A empresa pode vender como gás. Ela pode verticalizar ainda mais, pegar o gás e vender como. E transformar em energia e vender energia elétrica. Aí ela agrega um pouco mais de valor. Ela pode vender créditos de carbono, que acontece geralmente quando ela não tem essa verticalização toda e tal. Gera mais valor você vender o gás ou vender a energia. Mas se ela não conseguir isso aí, pelo menos ela vende os créditos de carbono. Antigamente ela fazia projetos para outros empreendimentos do tipo, então ela vendia os projetos. Tipo, uma outra empresa quer montar uma planta de beneficiamento, ela lá e fazer o projeto. Esse negócio até descontinuou. Mas enfim, o grande ponto da Horizon é agregar valor nesse lixo. Então você vai partir de uma base que está ali, pelo menos se sustentando já tá bom. Mas aí quando você agrega esse valor, aí sim o potencial ele começa a ficar interessante. E é isso que a empresa está começando a entregar agora, por isso que os números estão melhorando. Tá? Então está crescendo essas operações de biometano, já tem algumas de energia, está fechando novos contratos, e aí que parece sim que o lixo vai ser um grande negócio. Trocadilhos à parte, tá certo? Então, esse é um resuminho aí do business deles. Essa aqui é a unidade em Paulinha. Eu acho que eles estão produzindo energia, inclusive, lá, mas vamos lá para os resultados da empresa, tá? Então, a Horizon começou o ano bem, né? Evolução do tratamento e destinação final é a operação dos ecoparks, tá? Então, melhorou as margens e tal. É isso que eu não sei ainda. Só esse negócio de ecoparks seria o suficiente para a empresa, né, prosperar? Parece que não. Mas quando você joga
a parte de geração, né, de gás, de energia, de biogás, crédito de carbono, aí o negócio sim fica interessante, tá? Então a receitinha está crescendo devagar. O grande ganho da Horizon nesse período foi de rentabilidade, não foi de volume de receita, tá? Receita crescendo ali uns 10%, só que o EBITDA subiu 45%, né? 33% em relação ao último trimestre. Então, bom, ela virou a chave. Vamos ver se é definitivo. Mas ela parece ter virado a chave para um patamar rentável aí, né? Você avalia se em relação ao valor da empresa para você tá bom ou não, mas parece que ela deu uma viradinha de chave, tá? Consequentemente, a alavancagem, lembra que a dívida estava. Não que era um problema, mas ela estava com um endividamento alto, aí uma empresa que não tem rentabilidade, né, que não gera muito caixa, que não tem lucro, difícil rodar bem com uma dívida meio alta. Quando o EBITDA cresce, só do EBITDA aumentando, esse endividamento já começa a caber dentro da empresa de uma maneira mais, mais tranquila. Aí a gente vai fazer uma análise de CAPEX mais para baixo ali no resultado. Tá? Então ela deve continuar investindo, provavelmente a geração de caixa, né, mesmo daqui em diante, deve continuar ainda para suportar os investimentos e não para os acionistas. Tá? Então, ó, eles estão esperando para 2024 um amadurecimento dos aterros, começando, né, a implantar esses projetos de gás, de energia e tal, e continuando fazendo aquisições de novos bioparques. Bioparque? Ecopark. Eu sabia que era uma coisa parecida. Então a empresa vai continuar crescendo, vai continuar investindo, né, vai ter que ver se enquadra nos seus critérios. Sustentabilidade. Então tem uma pressão assim do mercado bem positiva, né? Em relação à sustentabilidade, destinação correta, né, de lixo, a questão do saneamento, marco de saneamento também tem lá metas relacionadas a lixo sólido, né, não só abastecimento de água, igual a gente vê em outras empresas, mas interessante, tá? Então, é um business legal. Até o ano passado, legal, muito bacana, só que tinha pouco sinal que seria uma atividade economicamente rentável. Agora, minimamente já tem, tá certo? Então, aquilo que eu falei, os destaques de volume não foram grande coisa, tirando essa parte do valor agregado, né? Então, biogás crescendo um pouquinho mais, energia gerada também, crédito de carbono também. Então a receita, você vê, não foi um grande salto de receita. Mas, inclusive, eles estão descontinuando essa parte de engenharia ambiental e tal. Agora, a rentabilidade subiu muito, né? Parte por conta da entrada desses produtos aí de maior valor agregado, parte porque a própria operação de tratamento e tal melhorou. Né? Então, interessante as duas coisas, né? Os dois pontos. E finalmente ela teve um lucro líquido sólido, tá? Porque isso aqui tem não recorrente no meio. Então, o dívida líquida EBITDA ajustado, né, dos últimos 12 meses estaria em 2,5, já dando um respiro, mas o run rate, né, que eu sempre falo aqui, você pegar o atual e multiplicar, né, por 4 e tal, né, já daria um valor bem menor se a empresa mantiver essa trajetória aí positiva. Né? Enfim, então ela fechou novos projetos de biometano, tá? Que é legal, que a gente já viu que agrega valor para a operação. Isso aqui é para o final do ano, começo do ano que vem, eu acho. Tá? Então, ainda não está no resultado, são alavancas de valor que vão entrar ainda. Tá? Então, aqui uma visão geral dos ecoparks. Ela comprou a maior parte desses ecoparks pós-IPO, tá? Por isso que também o negócio dela ficou mais interessante. Porque agora eu não vou ver quais. Tem umas apresentações da empresa que tem quais que eles tinham, quais novos que eles compraram. Alguns eles têm participação, né? Não é 100%. Mas enfim, aqui são os ativos. Os ativos deles, lixo, né? Que eles têm. Aí aqui as métricas do lixo e tal. E aqui é onde eles geram um pouco mais de valor, né? Um crescimentinho aí. Não espetacular, mas minimamente sólido, né? Então, aqui é a imagem que a gente viu. Enfim, crédito de carbono entrando, beneficiamento de resíduos, e mais unidade de imagem, waste to energy é vender energia, né? Chegar e gerar energia direto. Vamos lá, receita a gente já viu, ok.
Então, o tratamento de resíduos deu uma melhorada boa na margem, né? Então, eles conseguiram aí melhorar a rentabilidade da operação, subindo o preço, reduzindo o custo. A gente já vai ver, os custos caíram. É um trabalho bem feito aí, bem legal. Então, desculpa, ainda tenho uma tosse residual. Né? Você vê a receita teria um salto, né, com esses ganhos, e os, né, descontinuidade e tal, reduziu um pouquinho. Tá? Os custos de despesas operacionais, o baita trabalho, tá, de redução. Tá tirando alguns não recorrentes, umas provisões, mas o pessoal administrando bem, tá, reajustando o preço, cortando o custo, então melhorou bem a rentabilidade, o lucro bruto subiu 10 pontos percentuais, 9, né? Que é bem expressivo, tá? No lucro bruto ganhar tantos pontos assim é um belo de um resultado, tá? Quase 10 pontos de margem, crescendo em volume. Então, aqui, essa virada de chave, né, vem principalmente daqui, do resultado bruto, e é interessante, animador, né, que mostra a característica do negócio da empresa. 60% de margem bruta é uma boa margem bruta, tá? No EBITDA, você vê, é engraçado que eles não colocam as despesas operacionais ali, né, igual normalmente se põe no release, mas assim, ó, o lucro bruto não é 120 milhões. O EBITDA é 100, né? Então não é o ponto-chave. Os custos, despesas operacionais, administrativas e tal, né, tende a ser muito diluído, tende a ter bastante alavancagem operacional, né? Aparentemente não teve uma grande evolução. Então, o segredo do negócio está aqui, tá nesse custo bruto, né? Eles colocam um operacional. Aqui eu acho que está juntando tudo. É uma forma não usual, né, de reportar os resultados assim. Então, dá um pouco menos de detalhe, mas enfim, né, aquele crescimento, o lucro bruto a gente vê manifestado no EBIT, né? Aqui tem o efeito daqueles não recorrentes que eu falei lá, que a gente ia explicar, né? Então, no quarto trimestre do ano passado, eles provisionaram o fechamento no aterro, eles fizeram uma transação lá, Paulínia, desculpa aí. Então entrou um EBITDA não recorrente que se refletiu nesse lucro não recorrente. Então não é para, né, se animar demais com esses 90 milhões de lucro, porque isso vem de não recorrente, mas, né, esse primeiro tri já veio limpo, é um resultado bom. E o EBITDA cresceu bastante também em relação a esse quarto trimestre, inclusive, tá? Bons resultados. O resultado financeiro continua pesando, a gente viu lá, né? Uma dívida considerável, o custo da dívida não está barato, quase uns 40 milhões de reais, é bastante coisa, mas diminuiu um pouquinho em relação ao ano passado. E a tendência é quanto mais a empresa cresça, evolua, né, ganhe mais volume, né, ela acabe diluindo um pouquinho isso aqui, porque dívida, pelo visto, eles sempre vão ter. É um negócio intensivo em capital, eles manifestaram ali, vocês viram, a intenção de continuar crescendo, continuar investindo e comprando outros ecoparks. Então, dívida sempre vai ter, tem que administrar bem. Isso, minimamente, eles fizeram, né? Porque parecia que a dívida estava saindo de controle, aí entrou resultado. A dívida não reduziu, né, basicamente. Então, continua a mesma dívida. Mas o resultado que está evoluindo, né? Então, tem que ter um equilíbrio aí, tem que ir conduzindo na ponta dos dedos, tá? Resultado líquido, né, um lucro líquido, famoso 30 milhões já, né, bem razoável. Aqui sim a gente tem a visão DRE tradicional, né, com despesa geral administrativa e tal. Você vê que inclusive teve uma redução, né, do que eu falei lá em cima. Aqui também é bem administrado pela empresa. Então, excelente trabalho, tanto nos custos brutos quanto no geral administrativo em administrar, perdão, trocadilho, os resultados da empresa, tá? Bem legal. Endividamento. Então, a gente viu a dívida mesmo, não caiu, foi o resultado que subiu. Mas tudo bem, beleza, faz parte. Tem dois jeitos de se administrar a dívida. Um é reduzindo a dívida mesmo, pegando a geração de caixa, pagando, né, o principal, amortizando o principal. Outro é ir crescendo com a ajuda desse capital de terceiros e aí, proporcionalmente, diluir o efeito da dívida, que foi o que aconteceu aqui. Destaque para aquele número que a gente viu lá em cima, do run rate aqui, né, que é multiplicar o EBITDA atual por 4 para chegar a um número, né, bem mais razoável. Na verdade, também puxado isso aqui, não? Porque o EBITDA foi quanto? Foi 100 milhões?
104. De onde os caras tiraram 500? Mas tudo bem. Enfim, né? Com certeza será um valor maior, né? De EBITDA, considerando daqui em diante, não daqui para trás. Isso é muito importante você fazer. Ah, tá, é por causa do crédito de carbono. Porque o negócio de crédito de carbono, ele é irregular. Assim, a empresa, ela receita na DRE quando ela vende o crédito, não quando ela gera. Então, aqui eles estão calculando, adicionando o que vem de receita desses créditos de carbono que foram gerados no período, tá? Então, essa talvez seja uma estimativa de EBITDA melhor para a empresa do que os 400 milhões que eu botei lá, uns 500 milhões aqui, tá? Interessante, tem mais esse lance aqui do crédito de carbono, que dá uma complicadinha na análise. Mas, de qualquer forma, né, agora, nesse novo porte que a empresa está, já é um endividamento ok, né? Mas tem que ficar de olho. A dívida tem um prazo ali, né? Tá razoável, né? Tá para ir para os próximos 2 anos, não tem muito vencimento de dívida. Depois ele vai vencer mais, mas ela vai rolando e vida que segue. Mas ficar de olho no endividamento, tá? Se ela não começa um novo ciclo de investimentos, dívida sobe demais, começa a comprometer, poderia ser um problema. Do jeito que tá agora, tá razoável até. E é isso, tá? Então, assim, não sei o que vocês acharam, mas eu achei bem interessante. Agora sim a gente consegue ver uma rentabilidade na empresa, né? Ter uma noção. Ah, o CAPEX, né? Não falamos. Pulei, passei rápido. O CAPEX é importante, tá? Essa análise aqui de CAPEX. Por quê? Vamos lá, ela teria gerado uns 100 milhões de EBIT, talvez um pouco mais crédito de carbono. O que ela está destinando de CAPEX, pelo menos nesse trimestre, lembrando que isso é melhor ver um ano fechado, porque em variações, foi na faixa de 60 milhões. Então você pode pensar, tranquilo, né? Tá dando para investir, ainda sobra dinheiro. Porém, não se esqueçam disso aqui, tá? Resultado financeiro. É uns 30 aqui, né? Quase 40 milhões negativo. O EBITDA é antes do resultado financeiro. Então, o EBITDA tem que bancar esses 40 milhões e mais os 600 milhões aqui. Então, você vê que não sobra nada. Atualmente, não sobra nada para o acionista com esse nível de investimento. Já é bom, porque minimamente a empresa equalizou, está investindo, né, com a própria geração de caixa administrando a dívida. Tá, é ok. Outra coisa positiva, tá? Nessa abertura de CAPEX, você consegue ver que tem CAPEX de expansão e manutenção. O ideal é quanto mais de expansão, melhor, porque esse de manutenção é um dinheiro que a empresa tem que ficar sempre reinvestindo ali para manter o negócio. É um dinheiro, é um ralo permanente, é um dinheiro que vai sair por ali permanente. Enquanto que o de expansão, não, né? Esse aqui é um investimento propriamente dito para, no futuro, trazer resultados melhores, trazer crescimento, trazer, às vezes, rentabilidade maior. Então, para ver aqui, né, 2/3 do CAPEX é de expansão, naqueles projetos que a gente viu, de biogás que vai entrar, né, expandindo aí provavelmente a capacidade, né, dos ecoparques e tudo mais. Então é legal ver que a empresa está investindo com esse bit da empresa, investe em crescimento, né, e administra a dívida, o que já era interessante. Se fosse um CAPEX quase só de manutenção e pagar a dívida, ela ia estar estagnada. O que ela gera de caixa, ela paga a dívida e mantém o negócio. Então o negócio não evolui. Mas isso aqui dá uma perspectiva um pouquinho melhor. Agora sim, vimos tudo aqui que teria para ser visto. Então é isso. Se a Horizon continuar evoluindo e tal, né, tem uma perspectiva bem interessante. Tá? O negócio parece que agora sim é rentável e tal. E a gente está vendo ali a tese da empresa se confirmar, de agregar e gerar valor a partir desse lixo que eu falo de novo. Eu gosto como cidadão, né, que seja um negócio interessante, rentável e quem sabe desenvolva muito aí, né, no Brasil e no mundo inteiro para a gente gerir um pouco melhor essa questão de resíduos, tá? E se der para ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, né? Então ainda acho que está no momento inicial dessa fase nova mais rentável da empresa, mas agora já dá para ficar de olho assim, né? Esperando vir uma geração de valor, porque antes a gente olhava de vez em quando, ah, vamos ver como é que tá, mas sem muita esperança. Agora já não. Já dá para olhar o próximo tri já e ver, opa, já deu uma melhoradinha daquele lucro, daquele EBITDA, né? Já podemos atualizar aquele run rate, como é que tá, né? Então, interessante, tá? Gostei aí dos resultados da Horizon. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!